Avatar: O Caminho da Água tem ainda mais camadas e deixa ainda mais portas abertas para o futuro do que você tinha imaginado. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e vamos agora conversar sobre tudo de Avatar: O Caminho da Água, um vídeo com spoilers desse filme. Que caramba, eu me emocionei, eu me empolguei, eu adorei ter assistido esse filme. Eu já assisti 2 vezes, quero assistir uma terceira, tô empolgado para assistir uma quarta, quero assistir aqui em casa. Eu já falei que eu adoro o primeiro filme, gostei ainda mais desse segundo e tô empolgadaço para esse universo em expansão. Mas tem muitas coisas não resolvidas nessa história aqui, viu? E essas coisas não resolvidas têm tudo a ver com os planos já declarados do James Cameron. Mas antes de mais nada, vale avisar que o meu vídeo sem spoilers já está aqui no canal. Se você não assistiu, vai lá e assiste, porque lá eu falei as minhas percepções gerais do filme. Não vou me repetir aqui. O filme tem uma técnica absurda, um 3D maravilhoso. Já falei sobre tudo isso lá no outro vídeo. O que eu vou falar aqui, o que eu posso me aprofundar agora finalmente nesse vídeo com spoilers, é sobre os detalhes da história. E eu acho que é interessante, antes da gente ir falando das minúcias, dos pedacinhos, ir dar uma reflexão sobre a história desse filme como um todo, né? Sobre o que é a história de Avatar 2. Se a gente for parar para pensar, a história de Avatar 2 é sobre o Jake Sully, que precisa proteger a sua família, e nessa jornada dele, ele acaba redescobrindo a sua própria família, no caso, o seu filho, o Luke, e redescobrindo o seu propósito e o seu lugar no mundo de Pandora, que é aquela revelação que ele tem no final. Ou seja, no fim das contas, o filme todo é um arco de evolução, de desenvolvimento do Jake Sully, sim. Mas, quando paramos para pensar, muito mais tempo do filme foi dedicado ao desenvolvimento dos filhos do Jake, e não ao Jake. Nós passamos muito mais tempo de tela assistindo ao Luke, que é o filho homem mais novo do Jake, que tem toda aquela trama com o Tulkun. Ele, o Luke, é basicamente o protagonista desse filme. E a Kiri também, que é a filha adotiva do casal Jake e Neytiri, que ganham histórias que estão começando aqui. Até o Spider, que é o filho do Quaritch, o humano que cresceu entre os filhos do Jake, ganha bastante espaço no meio dessa história toda. Então, se a gente parar para pensar, esse filme não é simplesmente um filme, é também o primeiro capítulo de uma história. O segundo capítulo, para ser mais preciso, já que ele é a continuação do primeiro filme, né? Mas, por um lado, é primeiro capítulo, já que ele está introduzindo ali vários personagens que tiveram seus arcos iniciados agora, no caso dos filhos do Jake Sully e da Neytiri, e eles parecem ser os personagens que vão levar a história dos próximos filmes adiante para valer. De fato, a impressão que me deu é que o protagonismo que o Jake perdeu nesse filme, ele vai perder ainda mais nos próximos. Isso foi feito pelo James Cameron de uma forma bem maestral, vamos dizer assim, porque não pareceu injusto com o Jake de maneira nenhuma. Mas fique atento nisso, porque Avatar: O Caminho da Água não só é um filme, como também é o primeiro arco de uma história a ser desenvolvida nos filmes seguintes. Então, acho que a hora que os próximos filmes saírem, nós vamos ver todos os filmes juntos e vamos ver que a história desses filmes todos vão formar uma narrativa só. E isso torna fácil até prever algumas coisas que vão acontecer, porque Avatar é uma franquia que já se provou como um tanto quanto previsível na sua história, tá? Foi assim no primeiro filme, foi assim no segundo filme, e tudo indica que será assim nos próximos também. E talvez eu faça um vídeo sobre isso, sabe? Tentando ligar os pontos e adivinhar o que vai acontecer nos próximos filmes. Então comenta aí se você quer que eu faça esse vídeo aí ou não. Aproveita e já se inscreve no canal, pô. Me dá essa força, não custa nada. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente na família Loquia, conversando sobre esse mundo de cultura pop, de super-heróis que a gente adora conversar. Muito obrigado, deixa o like no vídeo também e vamos falar sobre os detalhezinhos desse filme maravilhoso. O filme começa com a paz, né? E o início da família do Sully, o nascimento do Neteyam e aquela história toda das
das músicas, como a vida das pessoas é cantada e tudo mais. Se você reparar, esse iniciozinho, esse prólogo, foi construído para se encaixar com o finalzinho, com o epílogo do filme, que começa e acaba com a vida do Neteian. Mas pouquíssimo é mostrado do Neteian. Ele basicamente só é importante para motivar e moldar os outros personagens. É o filho mais velho do Jake Sully com a Neytiri, e é um filho que nasceu com 3 dedos. Os Na'vi nativos, eles têm 3 dedos, e só os avatares, né? Que são os Na'vi criados pelos humanos, que tem um DNA Na'vi misturado com DNA humano, tem 4 dedos como um humano padrão. E isso é até interessante, porque o Lo'ak, que é o filho, o homem mais novo do Jake, que nasce depois, ele é o que nasce com 4 dedos, assim como o pai. E nós descobrimos que o filho favorito do Jake é o Neteian, o que parece mais com um Na'vi nativo. E isso já mostra uma característica do Jake nesse filme. Mostra que ele pode estar, de certa forma, renegando um pouco seu lado humano, e talvez por isso ele tenha mais apreço por aquele filho mais velho que tem 3 dedos, é mais parecido com um Na'vi nativo e é mais obediente, e não, sabe, tem 4 dedos, é mais desobediente, é mais parecido com o Jake Sully em si. Porque se a gente for parar pra pensar, o Lo'ak é parecido com o Jake lá no primeiro filme. Não é à toa que esse segundo filme trabalhou tanto no Lo'ak como se ele fosse o protagonista. Provavelmente é essa história aí que está sendo construída, essa passagem de manto do Jake pro Lo'ak. E nós já começamos a ver isso nesse filme, porque foi construída uma aceitação. O filme terminou com o Jake aceitando o filho mais novo e vendo que ele tem o seu valor. Mas enfim, voltando depois desse prólogo aí, desse período de paz, quando a família Sully teve os filhos, as naves humanas voltam a Pandora, e com a intenção de colonizar o planeta, como nós descobrimos depois. E fazem isso muito rápido, constroem até trilhos de trem. Começa a ser construída uma cidadezinha e tudo mais. A cena dos Na'vi atacando o trem é muito cena de Velho Oeste. Pessoal assaltando o trem, é demais isso. Isso estabelece pra gente que os Omaticaya já criaram todo um esquema ali, liderados pelo Jake, de guerrilha contra os humanos, que estavam querendo se estabelecer no seu território. Mais uma vez, um paralelo à ocupação americana nos territórios indígenas na América do Norte. E só um ano depois da chegada dos humanos que acordaram o Miles Quaritch no corpo de Avatar. Eu já vou conversar melhor sobre o retorno desse vilão, mas esse lance dele retornar é basicamente o filme nos contando que a humanidade tem tecnologia da imortalidade agora, porque eles podem clonar as pessoas, copiar a consciência delas e colocar em um outro corpo. No caso do Quaritch, colocaram em um corpo de Avatar, mas com aquela tecnologia eles poderiam clonar um corpo humano também e colocar ele em um outro corpo humano, beleza, é isso. Isso sem contar a substância que tiram dos Tulkun. São aquelas baleias alienígenas, aquela substância que foi explicada que simplesmente para o envelhecimento humano. E isso me deu uma curiosidade gigantesca de ver um pouco de como está a Terra naquele momento. Como é que é a civilização no planeta. Na versão estendida do primeiro filme, logo no iniciozinho, mostrou um pouquinho de como era a vida do Jake Sully antes dele ser recrutado. Talvez até nos próximos filmes existam cenas na Terra, mostrando como está a sociedade na Terra nesse momento. Porque de fato é uma parte importante desse universo que poderia ser mostrada. Tipo, se a Terra tem uma tecnologia tão avançada a ponto de parar o envelhecimento humano, ou clonar as pessoas para elas viverem em corpos diferentes para sempre, por que eles precisariam ficar indo para outros planetas, ficar matando baleia assim? Então eu acho que isso precisa ser explicado, sabe, para dar um contexto melhor. É uma coisa que me deixa muito curioso. Mas enfim, um Quaritch chega e sequestra os filhos do Jake. Quaritch e o seu esquadrão, né? É muito legal ver uns avatares, uns Na'vi com um visual de fuzileiro, né? Nossa, tinha uma lá tatuada, sinistraço. Que reencontro desses dois. Eu gostei demais dessa ideia de fazer um retorno do Quaritch.
principalmente dele num corpo de um avatar. E eu acho que isso não é à toa. Isso vai trazer um desenvolvimento fortíssimo pro personagem no futuro. Já nesse filme, nós vimos ele desenvolver um pouco de consciência ali junto ao filho, porque ele era um militar no filme 1 que odiava os Na'vi. E aqui ele acordou como um Na'vi. Durante o filme, ele foi demonstrando um pouco de piedade por causa do filho. Ele queria matar um nativo lá na vila quando estava interrogando a galera, mas por um pedido do filho, ele decidiu não matar, só botar fogo na vila. Depois decidiu poupar um filho do Jake por causa do filho. Então, assim, tudo parece estar se desenhando para uma história em que ele desenvolve mais compaixão. Meio que uma história, na verdade, de redenção pro Quaritch. No próprio filme ele disse, eu não sou aquele cara, falando do Quaritch original. E isso tudo me faz desenvolver até um paralelo com Exterminador do Futuro 2. Porque Exterminador do Futuro 2 também é um filme do James Cameron e que também trouxe o Arnold Schwarzenegger de volta como Exterminador. Só que dessa vez ele era o Exterminador do bem. O mesmo Exterminador que tinha caçado a Sarah Connor no primeiro filme voltou, só que dessa vez reprogramado e para proteger ela. O Quaritch, no primeiro filme, também veio para matar o Jake Sully no fim da história, mas voltou. Pode ser que toda essa trajetória seja para reprogramar ele, entre aspas, exatamente para que ele acabe protegendo os Na'vi ou Jake Sully e sua família no final. Imagina que redenção se no fim das contas o Jake acabar confiando no Quaritch para proteger a sua família. Caracas! E aí eu já tô teorizando, não era pra fazer isso nesse vídeo, mas me segura, eu não aguento, eu tenho que teorizar. E isso é só porque, como eu falei, os filmes de Avatar tendem a ser um pouco previsíveis. Então eles nos dão pistas de coisas, de arcos que vão ser realizados no futuro. Então no início do filme, por exemplo, no início desse segundo filme, teve vários momentos em que o Nathan quase morreu. Isso já era uma pista, o que chamam de foreshadowing, de que no final ele iria de fato morrer. Então, sabendo identificar essas pistas para outros arcos de personagens, nós podemos tentar deduzir o que vai acontecer com esses personagens também. No caso do Quaritch, acho que pode ser muito bem isso aí. Eu vou tentar me segurar e deixar essas teorias para um outro vídeo, tá? Tá decidido. Continuando aqui a história, o Jake decide abandonar os Omaticaya junto com a sua família, porque o Quaritch estava atrás deles. E no filme essa decisão pareceu uma decisão meio simples, assim, tipo, caraca, deu ruim pra minha família e eu vou sair daqui pra proteger os meus. Só que é mais do que isso, porque o Quaritch, no corpo de Na'vi, ele conseguiria entrar nas defesas de Pandora. E isso meio que até explica o que aconteceu no fim do primeiro filme, porque no fim do primeiro filme, vocês lembram que Eywa protegeu os Na'vi na batalha? Aparentemente essa rede de proteção de Eywa continua, e toda vez que os humanos entram naquela região, eles continuam sendo atacados. Porém, no corpo de Na'vi, o Quaritch e o seu esquadrão conseguem entrar ali de boa. E isso é um perigo, não só para Jake, como para todos os Omaticaya. Nossa, eu sempre pronunciei errado. Então, Jake e família saírem de lá, como eles eram os alvos, também era uma forma de proteger os Omaticaya. Então foi de fato uma decisão esperta dele. Então Jake e família viajam até os Metkayina e passam por uma jornada até similar ao do Jake no primeiro filme, onde ele foi aceito em um povo novo, a princípio com desconfiança, até se tornar um deles. E se a gente reparar, vários arcozinhos e cenas são quase que repetidas nesse segundo filme. Por exemplo, os filhos do Jake são bulinados da mesma forma que o Jake foi bulinado. Eles aprenderam a montar o Zilu da mesma forma que o Jake aprendeu a montar nos cavalos. Eles aprenderam um caminho da água, assim como o Jake aprendeu o da floresta. Então rolou muito repeteco aqui. Mas tivemos introduções de histórias novas, como a da Kiri, por exemplo, que é a filha da Doutora Grace. O avatar da Doutora Grace apareceu misteriosamente grávida.
Só para relembrar, a doutora Grace foi baleada no filme anterior e não conseguiu ser salva a tempo pelo povo Matkaya. A consciência dela era para ser transferida para o seu avatar, mas acabou que a consciência dela ficou com Eywa e o corpo ficou vazio. Mas aparentemente não tão vazio porque o corpo estava grávido, né? Mas quem é o pai dessa criança? Rola a piada, né, no filme, de que o pai seria o Norm. E os dois, no corpo de Avatar, teriam, brincado na floresta. Porém, se brincaram com isso no filme, é provável que essa não seja a resposta real. E nós vimos no filme que a Kiri tem poderes sobrenaturais e uma conexão muito mais forte com Eywa, que é, como os filmes explicam, a grande consciência do mundo de Pandora. Mundo de Pandora, que deve se deixar claro, é na verdade uma lua, tá? Uma lua que orbita em torno de um planeta gasoso gigante. E por isso que toda vez que rola um crepúsculo lá, um pôr do sol, na verdade o pôr do sol acontece atrás de um planeta. Aquele planeta lá é o planeta no qual a lua de Pandora orbita. Então, respondendo a pergunta, quem seria o pai da Kiri? Me parece que o filme talvez queira construir uma história da Kiri como uma espécie de profeta, nascida através de uma gravidez milagrosa, autoconcebida, assim como Jesus, por exemplo. Talvez ela tenha sido concebida pela própria Eywa, no momento em que a doutora Augustine não conseguiu ter a sua consciência transferida para o seu corpo de Avatar. E exatamente por isso aqui tem uma conexão tão forte com o próprio mundo de Pandora. E isso também tem grandes promessas para o futuro, mas eu já prometi que eu ia teorizar sobre isso em outro vídeo, né? Tá pensando o quê? Segura para outro vídeo. Loak com o Tulkun chamado Pai Khan é uma história que essa sim teve um retorno já nesse filme, mas também parece ser uma história que tá só começando. Eu achei até que a introdução do Pai Khan foi meio gratuita. Pô, de repente aparece um baleião que salva ele do nada, só que aí depois, conforme a gente vai conhecendo a cultura, a história dos Tulkun, tudo vai fazendo sentido. Pô, os Tulkun são extremamente inteligentes, então faz sentido ele ter salvado o Loak ali. Inclusive a relação da tribo dos Metkayina com os Tulkun e a cultura dos Tulkun não matarem nunca também é uma coisa muito interessante que parece ser uma promessa para o futuro, sabe? Além de ter tudo a ver com trabalhos antigos do James Cameron. Um trabalho antigo do James Cameron que logo me vem à cabeça é um documentário que ele produziu chamado O Segredo das Baleias, que tá no Disney Plus. Eu recomendo demais porque é incrível esse documentário. É inclusive narrado pela Sigourney Weaver, que é a doutora Augustine, e ela faz a Kiri nesse filme. E nesse documentário eles registram coisas fascinantes sobre baleias ao redor do mundo. Inclusive esse documentário registrou uma coisa incrível, que é que baleias têm cultura. Sim, cultura! Baleias conseguem compor músicas, melodias, e grupos de baleias repetem essas melodias só dentro do seu próprio grupo. Baleias de outra parte do mundo não conhecem aquelas melodias. É surreal. E a gente vê isso representado em Avatar 2. Então, assim, se você sentiu pena dos Tulkun em Avatar 2, sinta a pena das baleias que estão sendo assassinadas no mundo real também, porque isso acontece. Outra fonte de inspiração também para a tribo dos Metkayina é o povo Maori. Isso ficou evidente pra gente pela pintura facial que os Metkayina têm e pra hora que eles estavam se preparando para a batalha e ficaram colocando a língua para fora. São características típicas do povo Maori. E eles também tradicionalmente consideram as baleias como figuras muito importantes para eles. E tem várias lendas relacionadas a baleias também, incluindo um tal montador de baleias, que pode ser algo que o James Cameron está adaptando aí pro Loak. Talvez esse Loak seja o montador de baleias no qual ele está trabalhando. A batalha contra o navio baleeiro é empolgante pra caramba. É, de certa forma, uma batalha em escala menor do que o primeiro filme, mas ainda assim, coloca um peso diferente por estar toda a família do Jake Sully envolvida. Uma coisa que eu senti falta é que os Metkayina estavam envolvidos no início da batalha, mas de repente eles desaparecem, né? Você percebeu? A tribo deve ter se afastado e ido embora da batalha, deixando só o Jake e família para resolver
ver o restante. E para provar que o futuro dessa franquia tá na mão das crianças mesmo, a batalha final, apesar de ser resolvida pelos adultos, na hora de salvar os adultos, quem acaba salvando os adultos são as crianças. O que mais uma vez faz até um paralelo com outra obra do James Cameron, né? Com o Titanic, porque eles estão lá dentro do navio, o baleeiro, não é nem baleeiro que eles chamam, né? Porque não são baleias que eles estão caçando, são tucum. Mas tá todo mundo lá embaixo e o navio tá naufragando e eles têm que sair lá de baixo. Quem me apontou essa similaridade com o Titanic primeiro até foi o Pablo Peixoto do Quatro Coisas. Mas rola uma cena muito bonita da despedida e dá a entender que oficialmente o Spider é adotado pela família do Jake Sully. O que é explicado pelo Jake é que o Spider, que era o filho do Quaritch, não era filho de ninguém ali. Era um humano que foi criado pelos cientistas e ficava solto ali entre a galera. E cresceu em meio aos filhos do Jake como um gato de rua, foi assim que ele falou. Então o Spider não era um filho adotivo do Jake a princípio, mas no fim do filme parece que ele meio que se tornou, talvez não oficialmente, um filho adotivo. Talvez não pra Neytiri, porque a Neytiri não gosta muito do Spider, né? Isso também é uma promessa pro futuro, mas agora o Spider tá com eles. E são Metkayina agora, já que o Neteian faleceu e está com os ancestrais dos Metkayina. Metkayina, assim como são o Matkaya. E o Jake no fim do filme decide que não pode proteger a família fugindo. Basicamente, ele tinha evitado estar no modo de combate porque temia pela segurança da família. Mas ele viu que não adiantava mais, então é provável que nos próximos filmes ele vai voltar a tentar formar uma resistência do povo Na'vi. E aí a gente pode começar a teorizar, né? Pô, o que vai acontecer? Mas outro vídeo. Comenta aqui o que você achou de Avatar: O Caminho da Água. Vamos trocar uma ideia a respeito. Pô, eu tô muito ansioso pro que vem por aí. Tem 5 filmes previstos, hein? Tem até Avatar 5 pra sair, mas o James Cameron falou que se esse filme não for tão bem sucedido, a história iria acabar em Avatar 3. Vamos ver. Eu espero que seja muito bem sucedido para termos até Avatar 5, hein? Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.